Boa noite, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar de um conceito que aparece na minha área de pesquisa, que basicamente formaliza uma ideia muito interessante que junta a álgebra e a geometria ou a topologia, depende do ponto de vista com que você quer, quer perceber, né? Que é o conceito de esquema. O esquema basicamente é o seguinte: o esquema é um espaço topológico X, onde você pode decompor esse espaço topológico como uma união de abertos, tá? Esse aqui é um esquema geral, mas tem um outro tipo de esquema mais específico que eu vou falar que é o esquema afim. Mas o esquema é basicamente um espaço topológico onde cada aberto, onde você pode decompor em abertos, onde esses abertos Uis, eles vão ser homeomorfos ao que a gente chama de spec de algum anel aí. O que são os specs? O spec de AI é o conjunto dos primos P', ideal primo de AI. Então, é o conjunto dos ideais primos de um anel, certo? E aí, o que acontece? O surpreendente é que se você pega esse conjunto de todos os ideais primos de um anel, esse conjunto tem uma topologia, que é a topologia de Zariski, que é uma topologia onde você define os abertos como o aberto de um primo como sendo o conjunto dos primos que contém ele, certo? Mas basicamente você consegue dotar esse cara aqui de uma estrutura de espaço topológico. E se cada um desses abertos Uis do meu X for isomorfo, homeomorfo, perdão, a um AI, um spec de algum AI, a gente denota, diz que isso daqui é um esquema. Tem alguns detalhes mais técnicos, porque isso não é exatamente um isomorfismo, mas isso daqui é só para poder ilustrar a ideia. Existe toda uma ideia por trás de que isso aqui tem que ser um espaço localmente anelado, e aí cada um desses abertos aqui tem que ter um feixe, coisas do tipo, mas não dá para definir isso em 3 minutos. Mas basicamente você tem uma ponte entre a álgebra e a geometria, ou seja, você consegue descrever conjuntos de ideais primos de um anel como um espaço topológico. Um exemplo de onde isso é interessante, por exemplo, você tem P1. P1 seria o espaço projetivo de dimensão 1, certo? Quem, quem já conhece o espaço projetivo sabe que a gente pode decompor em um 0 e um 1, certo? Dois abertos, os abertos afins desse espaço. E aí, o que a gente tem? A gente tem que o 0 ele vai ser isomorfo ao spec de... Aqui a gente está pensando o espaço projetivo, sei lá, sobre o corpo K. Isso daqui vai ser spec de K de X. E o 1 vai ser o spec de K de X a menos 1. Certo? Então, eu estou descrevendo um espaço projetivo como sendo uma união de dois abertos e cada um desses abertos é descrito como sendo o espectro de um anel. Quando a gente está nos complexos, esse P1 ele é basicamente uma esfera, que é o que a gente já conhece, S2. Então, veja que doido, a gente consegue descrever esfera como sendo uma união de dois abertos em que cada aberto é um conjunto de 10 primos de um anel, que é um anel K de X que a gente já conhece. É uma maneira bem rápida de falar desse tema. Eu omiti milhões de detalhes aqui, mas eu só queria dar essa definição porque ela é bonitinha e só para vocês terem uma vaga noção das coisas que a gente trabalha aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, continue acessando esse canal. Se você quiser que eu poste mais vídeos explicando de fato tudo isso daqui e as origens e o que são todos esses termos que eu falei, coloque aí nos comentários também que eu vou fazer esse vídeo. A gente vai dar uma introdução
a um tema avançado de geometria algébrica, que são os esquemas. Beleza? Obrigadão, galera. Valeu!